Começa agora mais um programa da Igreja Luz e Vida em Cristo. Está no ar. Programa Família, Projeto de Deus. Apresentação: Ireno Júnior e Amanda Ireno. Graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero já aproveitar, cumprimentar os amados ouvintes, com a paz do nosso Senhor Salvador. Estou muito feliz por mais esse dia, por mais essa oportunidade ímpar que Deus nos dá de estar aqui com você, meu querido, minha querida, para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje estou aqui, convidado especial, nosso evangelista, nossa igreja local, Igreja Luz e Vida em Cristo, nosso evangelista Guilherme. A graça e a paz do Senhor, evangelista Guilherme. Amém, meu irmão. Graça e paz, meus amados irmãos. É um motivo sempre de alegria a gente estar aqui na rádio fazendo a obra de Deus, aproveitando todas as oportunidades que temos, para falar do amor. E eu queria aproveitar já para parabenizar o Ireno. 2 anos já de programa, e agora nesse novo modelo já tem um tempo, e parabéns porque assim, a família hoje está sendo cada vez mais atacada, a família cada vez mais sendo desconstruída, lares sendo destruídos. Então parabéns, irmão Ireno, juntamente com a irmã Amanda, que faz esse trabalho com os casais, que cuida, que busca, que assiste, que faz visita, que faz palestra. Não é para qualquer um, realmente exige um empenho, existe um trabalho. Então parabéns pela obra, que possa continuar aí por muitos anos ainda. Amém, glória a Deus. Deus é bom, irmão Guilherme? Em todo o tempo, Deus é bom. É só Deus para usar, nós, pobres pecadores, como instrumento. Necessitados, somos nada, Glória a Deus. E hoje, meu querido, minha querida, um tema maravilhoso: semeando e colhendo. Antes de nós entrarmos nesse tema aqui, irmão Guilherme, eu quero aqui rapidamente, você que está nos ouvindo pela primeira vez, minha esposa chama Amanda, nós trabalhamos com esse ministério maravilhoso já, Gui, há 13 anos. Estamos há 15 anos casados e há 13 anos trabalhando com esse ministério, de famílias, dando palestra, cursos, aconselhamentos. E o ano passado, irmão Guilherme, Deus nos presenteou, com esse livro aqui, que nós lançamos, eu e minha esposa, um livro específico para casais que chama 40 tarefas para nutrir seu casamento. E aqui, irmão Guilherme, você vai encontrar temas como aliança, uma só carne, orando junto, tema de hoje, semeando e colhendo, perdão, acordo, Amós 3:3 diz, como andarão dos justos se houver acordo. Então são 40 tarefas retirados da palavra de Deus, irmão Guilherme. Cada tarefa tem uma referência bíblica, e a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 55, fala que a palavra de Deus não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Então aqui está uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, de você investir no seu casamento. E esse livro serve tanto para edificar os casamentos, como também para casamentos que estão passando por dificuldades. Ao longo da nossa vida, Guilherme, nós investimos em várias áreas, na nossa vida, seja espiritual, seja profissional, e muitas das vezes, Guilherme, nós esquecemos de investir uma das principais áreas da nossa vida, que foi o primeiro ministério que Deus criou, que foi o quê? A família. Então tá aqui, uma oportunidade para você investir, na sua vida conjugal, 40 tarefas para nutrir seu casamento. Ao longo desses 13 anos, irmão Guilherme, eu e minha esposa vem ensinando nas palestras, nos cursos, que o casamento é como se fosse uma planta. A planta, para estar bonita, cheia de flor, cheia de flores, fruta, ela precisa o quê? Ser cuidada. E o casamento, meu querido, minha querida, não é diferente. Para que ele possa sempre estar dando fruta, ele precisa o quê? Ser cuidado. Então aqui tem uma oportunidade para você, mais uma ferramenta para você cuidar do seu casamento. Essas 40 tarefas nós chamamos de ferramentas, que vão ajudar não só durante os 40 dias, mas na jornada que é o casamento,
até a volta de Jesus. E o que nos tem nos surpreendido, irmão Guilherme, que muitas pessoas têm comprado esse livro para poder dar de presente para outros casais, né, que estão precisando de ajuda, estão passando por dificuldades, e ele custa apenas R$ 24,90. É para abençoar você mesmo, meu querido, minha querida. E nós enviamos para todo o Brasil. Graças a Deus já enviamos, né, para a região sul, para a região, né, norte. Tem um primo da Amanda que veio lá do Rio. Ele, além de comprar para ele, já comprou mais 4. Ele, não, vou abençoar fulano de tal, casal tal. Então, graças a Deus, está tendo muita saída. Já pediu um próximo lote, né, na editora lá em São Paulo, já está chegando para o mês que vem. E graças a Deus, o intuito principal desse livro, meu querido, minha querida, é abençoar sua casa e a sua vida em nome de Jesus. E você que queira adquirir esse livro, é só entrar no WhatsApp ali, no DDD 19 99611 6854. Vou repetir, DDD 19 99611 6854. E você que queira uma palestra aí na sua comunidade, entre em contato também nesse número. O tema da nossa palestra aqui chama Curados para Curar. Ou seja, casais curados vão ser o que? Referência, faróis para outros casais. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Ele nos cura para que possamos o quê? Também ser instrumento de Deus para curar outras pessoas. Vidas, né? E você que queira levar essa palestra na sua comunidade, só entrar também em contato no DDD 19 99611 6854. E detalhe, irmão Guilherme, nós não cobramos nada, porque a palavra de Deus diz o quê? Dai de graça, né? Recebeste de graça, dai de graça em nome de Jesus. Amém, Gui? Amém. Vamos lá então para esse tema maravilhoso? Vamos lá, bora lá. Glória a Deus. Para nós não ganhar tempo aqui, então o tema de hoje é semeando e colhendo, aonde lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, irmão Guilherme, fala assim, ó, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, irmão Guilherme, isso também ceifará. Aleluia. E é certo, né? É certo que o que semear vai colher. Porque o que acontece? Você vê pelo texto, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então ele não dá uma possibilidade, né? Talvez, pode ser que algumas coisas que você plantar, você não, é tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Glória a Deus. E o casamento, a gente não tem uma amostra grátis, né? A gente não tem como pegar uma amostra grátis, fazer um treinamento antes, passar por todas as adversidades antes, para aprender primeiro. Não, agora você está pronto, agora você vai casar. Não, você vai tudo aprender já estando casado. E não tem como você desfazer, não está dando certo aqui, tô com um problema, deixa eu voltar atrás. É o que infelizmente muita gente acaba pensando, né? Sim. Materializa uma ideia, verdade. Quando entra no casamento, passa por situações com dificuldades difíceis. E aí, ao invés de lutar, de batalhar, de procurar ajuda com profissionais, pessoas que trabalham com isso, de buscar em Deus primeiramente, buscar no Senhor, acaba desanimando. Mas, como o irmão Ireno muito bem disse, se o casamento ele é nutrido, se ele é baseado na constância de você querer algo melhor para o seu casamento, com certeza você vai colher uma melhor, vai colher bons frutos do seu casamento. Com certeza. E é muito importante... Eu e você, meu querido, minha querida, que somos casados, Gui, ter esse entendimento. Uma vez eu ouvi uma frase que marcou muito a minha vida no meu ministério, meu da minha esposa aí com famílias. Que o pregador disse assim, ó, um sorvete pode salvar o seu casamento. Ou seja, nós vamos falar aqui, né, da questão da qualidade, que temos que ter, Guilherme, tempo, né, qualidade de vida com os nossos, né? Então vamos falar muito sobre isso. E sobre esse tema aqui, semeando e colhendo, temos que entender, Guilherme, que não existe semente neutra, né? Sabemos que Jesus mesmo disse, né, que o mundo jaz do maligno. Ou seja, esse verbo jazear quer dizer o quê? Está deitado, sepultado, né, no maligno. Já pertence a ele. Isso. E é claro que o que está em nós é maior que está no mundo, como diz a palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo do Senhor, né? Nosso Deus. E não existe semente neutra. Ou ela é do bornal de Deus, ou ela é do bornal de Satanás. Não existe meio termo. Ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Tudo que eu estou ouvindo, né, vendo, os lugares que eu ando, não existe neutro.
ou ele é um lugar de Deus, ou aquilo que eu estou ouvindo é de Deus, ou aquilo que eu estou vendo é de Deus, ou é do inimigo, né? Não tem meio termo, ou seja, ficar em cima do muro, né? Quem está em cima do muro, na verdade, né, está sem Deus. Então, meu querido, minha querida, a gente quer passar para você aqui hoje o quê? Que tipo de semente que nós, Guilherme, estamos plantando na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos? É do burnout de Deus ou burnout de Satanás? E é uma reflexão que nós temos que fazer, porque um grande problema que a gente enfrenta, né? Eu já passei por isso, acredito que o irmão Ureno talvez já tenha mais tempo de casado do que eu, mas talvez tenha passado também, é a questão da rotina, né? É verdade. É a rotina. Então você entra numa máquina, tem que trabalhar, tu acorda cedo, criando uma rotina. Querendo ou não, todos nós temos uma rotina. Sim. Só que qual que é o perigo? Você permitir que a rotina ela vá esfriando aquilo que é essencial. Meu Deus. Aquilo que você está plantando. Será que eu estou deixando de lançar a semente do burnout de Deus por conta da rotina e por conta dessa constância, todos os dias a mesma coisa, trabalha e limpa a casa e cuida daquilo e faz isso e faz aquilo, não deixa de cuidar de coisas simples e aí você acaba não prestando atenção em qual semente você está plantando. Então eu tenho que saber qual semente que eu estou plantando, se é do burnout de Deus ou de Satanás. Mas às vezes pelo esfriamento, pela mornidão, eu nem reparo. É verdade. Que semente eu estou plantando. Rotina, né? Você não repara. Aí às vezes eu e a minha esposa, a gente, estamos dando tanta espaço para a rotina. Vamos fazer uma reflexão. Pera, de como é que está meu dia, o que eu estou fazendo, ou o que eu estou deixando de fazer. Porque a vida com Cristo, irmão Ureno, eu tenho para mim, por certo, que ela é uma vida de renúncia. É verdade. De abnegação. Totalmente. É abrir mão. Com certeza. E o casamento, em certos momentos, eu também vou ter que abrir mão de muitas coisas, às vezes minhas, ou o casal vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder nutrir o casamento. Para poder fazer parte dessa semente do burnout de Deus. É verdade. Só que tem que ter uma reflexão, tem que ter um momento de mesa. Sim. Momento ali, muda a rotina. Que é comunicação. Isso. Tudo começa através da comunicação. Senta, conversa. Sim. Ora, deixa eu fazer. Tá errado isso aqui. Sim. Alguma coisa tá batendo na tecla diferente aqui, tá dando choque. É verdade. Por quê? Eu já fui mecânico, né? Já trabalhei com mecânica. E um dos caminhos que a gente tinha para encontrar um defeito numa máquina era você vir pela raiz lá atrás. Tá funcionando aqui? Tá. Então vem vindo até... Opa, peraí. Achei o defeito. Mas você faz vendo uma análise, vai fazendo um scanner, né? Sim. Até você encontrar onde tá a falha. E é justamente isso. Por que meu casamento às vezes tá dando choque nesse ponto? Vamos fazer um scanner. A gente vem vindo, fazendo essa análise, né? Com certeza. É pra sair da rotina. Pra sair da rotina. Porque assim, a rotina sempre vai fazer parte. Sim. Ela vai ser algo que você tem que lidar com ela. Nós não temos todo dia um horário diferente para as coisas. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer uma faculdade, tem ali os compromissos diários. Mas então você tem que se adaptar para que a rotina não te atrapalhe, porque ela vai existir. Com certeza. E o interessante, irmão Guilherme, que todo momento, desde do momento que nós acordamos até o momento de dormir, todos os dias, estamos semeando na vida de alguém. Isso. Ou seja, na nossa própria vida, ou na vida do nosso cônjuge, dos filhos, dos companheiros de trabalho, dos familiares, enfim. Todo momento estamos semeando, muitas das vezes sem perceber, por causa, como o irmão falou aí, tá a rotina, trabalhar tal tudo, mas que tipo de semente estamos semeando? Do burnout de Deus ou do burnout de Satanás? E o interessante que a palavra de Deus, irmão Guilherme, quando nós temos esse entendimento, quando o homem e a mulher nascem da água do Espírito, ou seja, uma nova criatura em Cristo Jesus, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala assim: e assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, isso que tudo, não é metade, isso que é lindo, tudo se fez novo. E Jesus é sempre o nosso maior exemplo em todas as áreas da nossa vida. Eu gosto muito ali em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28, que Jesus diz para a mãe dos filhos de Zebedeu: aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, se o próprio Cristo, o próprio Deus veio para servir,
Imagina eu Quem e você, dirá eu? né? Misericórdia. E onde eu quero chegar, irmão Guilherme? Que a partir do momento que eu tenho esse entendimento, que eu tô aqui nessa terra, não para receber, mas para dar, aí fica fácil entender o quê? Que eu tenho que semear na vida da minha esposa, né? Semear na vida dos meus filhos, seja o quê? Carinho, amor, atenção. Porque eu me lembro quando eu era do mundo, quando não tinha Jesus, eu só queria receber. Aí o que acontece? Ele não fez, também não vou fazer. Ela não fez, também não vou fazer. E aí começa a entrar, né, sentimentos como destrutivos, como altivez, orgulho, soberba, porque a gente só quer receber. Infelizmente, é isso que o mundo ensina. Vou dar exemplo. A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, se você tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se tiver alimento, faça o mesmo. Enquanto o Evangelho de Cristo nos ensina, Guilherme, que a gente tem que dividir aquilo que nós temos com o próximo, o mundo ensina o quê? Multiplicar. Mas não para repartir, mas para si mesmo. Se tem uma casa, tem que ter 2, 3, 4, né? E assim por diante, tem um carro, tem que ter 2, 3, mas não para repartir, mas é para o seu eu. Enquanto a palavra a todo momento nos ensina o quê? Que nós temos o quê? Se doar para o nosso próximo, principalmente começando dentro da família, Guilherme. Isso é primordial, porque o primeiro ministério que Deus nos deu foi o quê? Foi a família. E a partir do momento que você casou, varão, você já virou pastor. Aí você pode estar dizendo o quê? Não, mas pastor é meu pastor lá. Não. A partir do momento que o Guilherme casou, ele já tem a primeira ovelha, que é a esposa dele. Depois veio a filhinha dele, que é a segunda ovelha, e assim por diante. Então precisamos o quê? Plantar, detalhe, Guilherme, sem querer nada em troca. E dentro desse tema semeando e colhendo, existem 2 fatores desse tema. Existe o fator tempo e o fator quê? Multiplicação. O tempo, todo plantio é diferente o que? Da colheita. Ou seja, eu vou plantar agora, Guilherme, para colher depois. É ou não é, Gui? Exatamente. E glórias a Deus, viu, pelo que o irmão está falando. Eu resumo uma palavra: maturidade. É verdade. Porque o senhor está falando de entender, de saber a posição que eu sou, o que eu devo fazer. Isso é maturidade. E a gente ganha maturidade com o tempo, né? Isso é na vida, biologicamente falando. Você não pega uma criança de 3 anos de idade e vai comparar com um adulto. Não. É totalmente diferente. Eu costumo dizer que a pessoa que busca ao Senhor constantemente, todos os dias, ela vai estar diferente do mês anterior. Sim. Talvez imperceptível a diferença. É verdade. Mas se você pega uma escala maior de anos, você vai perceber, caramba, você está diferente. É uma pessoa que você não vê há muito tempo, você conversa com a pessoa, poxa, você está diferente. Porque isso é maturidade. Então isso que o Moreno está falando, da pessoa entender que as coisas não é só pro meu próprio eu, Sim. não é só pro meu ganho, é maturidade. Porque a vida verdadeira não é essa. Essa aqui é só a preparação. É a preparação para aquilo que virá. Então, se nessa vida, que é a preparação, eu tô mais preocupado em ter, conquistar, e o que o senhor falou, somente eu, Sim. misericórdia, está só perdendo. Só perdendo. O que Jesus ensina? Aquele que amar a sua vida vai perder. Verdade. Mas aquele que não amar a própria vida, esse sim vai ganhar. Sim. Né? E o senhor falou do tempo. Você planta e muitas vezes tem as empresas sabem o tempo que vai colher, sim, né? Sim. E fica naquela preparação para colher. Mas na vida espiritual você não tem um tempo certo. Não, eu vou plantar agora, para que 2 dias eu vou colher. Sim. E nem deve ficar esperando, o senhor falou. Não é fazer esperando receber em troca. Sim. Eu não dou amor, eu não dou perdão. Não é para ganhar. Não tem como. Você faz por causa... E eu vejo muita gente fazendo isso. Sim. E até eu, na minha ignorância no começo, pensava assim, mas conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo. Então, a pessoa fala, não, eu vou fazer um jejum
vou jejuar aqui para Deus me conceder tal coisa. Dando em troca, né? Como se fosse porque eu não consigo dar dinheiro para Deus, né? Não consigo pegar o dinheiro físico, eu estou depositando na tua conta. Não tem como você fazer isso. Então você usa os meios espirituais, só que também de forma errada. Sim. Eu vou ficar aqui 1 hora ajoelhado, Deus, mas é para você me responder amanhã. Não é bem assim que funciona, né? Como a gente pudesse barganhar com Deus ou mandar no tempo de Deus, que nem é cronológico, né? Nem é como o nosso relógio. De Deus é o Kairos, né? É o Kairos, é o tempo que é totalmente diferente. Até, se eu não me engano, salvo engano, Pedro, que ele faz isso. 1000 anos, 3:8, 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Ou seja, não que seja então quer dizer que no calendário de Deus, da vida de Cristo para cá, passou 2 dias, né? Que são 2000 anos. Não é isso, mas é uma figuração, né? De que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. E ele tem o tempo que? Perfeito. O tempo perfeito para todas as coisas, né? E ao longo desses 13 anos trabalhando com casais, a gente tem um pouquinho de experiência, né, Gui? E muitas das vezes o cônjuge, né, e fica esperando, né, do marido, da esposa, carinho, amor, atenção. Mas primeiro tem que começar da gente isso. Opa, se eu quero amor, então vou plantar amor. Se eu quero carinho, atenção, vou plantar carinho e atenção. É claro, como o Gui está falando aqui, você não vai plantar hoje e colher amanhã. Cada tipo de semente, vamos trazer para o mundo aqui, né? Nossa, aqui. O material. Você planta uma semente de alface, tem um tempo para colher. É diferente já do limão, da laranja. Cada um dura mais, outros dura menos. E se colher antes do tempo, e também tem estraga, esse detalhe. Né? Tem que esperar o tempo. Tem que esperar o tempo certinho. Então, meu querido, você que é casado, se você não está tendo, né, atenção, carinho, amor do seu cônjuge, começa a fazer desse jeito, porque é uma lei espiritual. Tudo que o homem plantar, isso vai ceifar. E sabe o que é lindo? Que tanto a lei espiritual como a lei natural, ambas foram criadas por Deus para cumprir aquilo que Deus determinou. Independentemente se eu conheço ou não, elas vão cumprir, porque Deus determinou. Vou dar um exemplo. Na lei natural, a pessoa que mora, por exemplo, no apartamento, lá no 10º andar, né? Se ela conhecendo ou não, Gui, a lei da gravidade, conhecendo ou não, se ela pular no 10º andar, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Conhecendo a lei ou não, natural. E a espiritual aqui, no caso aqui, semeando e colhendo, isso serve para mim e para você, conhecendo ou não. O que eu estou colhendo hoje, na minha vida espiritual, na minha vida familiar e profissional, Gui, é o que eu plantei lá atrás. Então, muitas das vezes, as pessoas estão reclamando hoje, minha vida está assim, está assado, seja em qualquer área, Gui. Mas o que você está vivendo hoje é reflexo do que você plantou. Mas eu tenho uma notícia boa para você, que a partir de hoje, você tem a oportunidade, Gui, nós temos, de começar a escolher só as sementes do Bornal de Deus, que é aqui, ó. Qual que é a semente do Bornal de Deus? Aqui, ó. A semente aqui, ó. É da palavra, Pra quê? Que a partir de hoje eu começar a escolher só a semente do Bornal de Deus, pra quê? Pra que lá no futuro, próximo, médio ou longo, eu vim começar o quê? A colher aquilo que eu comecei a plantar hoje. Então só depende de mim, Gui, pra mudar o estágio que eu tô. E isso que o senhor falou, na palavra. E quanto mais nós comentamos sobre isso na semana retrasada, no último estudo bíblico na igreja, cada vez mais, até aquele vídeo, né, que o senhor viu, sim. A palavra sendo deixada de lado. É verdade. Porque, por exemplo, tem lá o livro, 40 tarefas para nutrir seu casamento. Mas esse livro foi baseado no quê? Na palavra. Totalmente na palavra. Foi baseado na palavra. Embora a palavra de Deus seja insubstituível, mas eu faço um guia, faço um trabalho para auxiliar as pessoas baseado nele, baseado na palavra. Totalmente. E as pessoas estão cada vez mais tirando a palavra. E eu acredito fielmente que seja uma grande artimanha de Satanás nesses últimos tempos de apostasia, para justamente a pessoa perder a base. Porque ela não tem palavra, ela vai confiar em quem? Vai confiar
na pessoa que se diz entendido da palavra. Sim, sim. Por exemplo, eu quero um serviço de um profissional na minha casa, de ar-condicionado. Eu não sei nada de ar-condicionado. Se ele chegar para mim e falar assim, irmão, Mariano, não tem jeito, vai ter que trocar o aparelho todo. Ah, é? Ah, você vai acreditar. Sim. Porque ele é profissional naquela área e você não. Verdade. Se eu chego e falo, não, eu sou um mestre da palavra de Deus. É, você é? É, eu vou te ensinar a palavra. A pessoa não se interessa em ler, não se interessa em buscar, porque nós temos que confrontar o que nós ouvimos, confrontar as palavras que são ministradas, e a pessoa é levada pelo engano. O meu povo erra, perece, Por falta porque de conhecimento. não tem conhecimento. E o plantio, ele vai interferir na sua vida de forma grandiosa, e justamente isso nós estamos querendo frisar, porque o reflexo do seu plantio talvez seja algo irreversível lá na frente. Nossa. Talvez o que você plantar hoje ou está plantando, lá na frente você vai colher, e é irreversível. Eu até estávamos conversando lá na igreja esses tempos atrás agora sobre o perdão, né, e a consequência do pecado. Tem consequência que mesmo com o perdão não se apaga. Davi, por exemplo, Davi se arrependeu do pecado que ele cometeu de adultério, Sim, sim. mas a consequência ficou lá. Então ele plantou e colheu. Então não queira, e nós não queremos isso, e uma preocupação nossa para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que lá na frente você não tenha consequências irreversíveis, né, irmão Neno? Com certeza. Queremos que você vemos casamentos sendo destruídos aí, e o casamento, o irmão pode me auxiliar e me corrigir, ele não se destrói de uma hora para outra. Não. Processo. É um processo. E a pessoa permite, porque Deus não tem prazer nisso. Com certeza. Não é Deus que pega e sela que faz uma divisão de um casamento. Embora ele tenha poder para todas as coisas, a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre, mas o prazer dele não está num adultério, não está num divórcio. Em Malaquias fala que ele odeia o divórcio. Então, é inconceptível você imaginar que Sim, Deus está apoiando um negócio desse. Mas você vê que é um processo. O plantio vai sendo plantado, e quando chega lá na frente, uma situação irreversível, um casamento que é só um milagre mesmo. É só um milagre. E o irmão comentou aqui da história de Davi, né? Que ele acabou adulterando com Batseba, né? Isso. Que era a esposa do Urias, que era, né, um dos chefes do exército. Confiança do exército de Davi. E através desse adultério, Davi escreveu o Salmo 51, aonde ali, né, ele fala ali no verso 10, 11, ele fala, né, não retire de mim o teu espírito, renova dentro de mim um coração reto. E Deus, ele perdoa o pecado? Perdoa, mas como o irmão está falando aqui, e cara, a própria palavra de Deus fala, né, tudo que eu plantar vai colher. Deus perdoou Davi? Perdoou, mas a palavra de Deus fala que a espada nunca mais saiu da casa dele. Você pode ver que a partir do momento, o Gui, que ele cometeu esse pecado de adultério, tanto o reinado dele como a família dele nunca mais foi o mesmo. Teve até, né, filho, né, irmão se deitando com a própria irmã, ali dos filhos de Davi. O próprio irmão matou o outro irmão. O irmão perseguindo o pai. Davi teve que fugir porque, né, se ele fosse confrontar o filho dele, um dos dois ia morrer, ele preferiu fugir, mas então, tudo tem uma consequência. Por isso que é importante, meu querido, minha querida, nós escolhemos a semente do bornal correto, que é de Deus. Falamos aqui do tempo, que a Bíblia fala lá, né, em Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas, para todo o propósito de Deus, debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. É que nós vivemos hoje, Gui, numa geração, num momento da humanidade, que a gente quer todas as coisas para ontem. Imediatismo. E você entra para mexer no celular, você já demora para entrar ali, você já começa a ficar meio irritada, mas às vezes demorou 5 segundos, 10 segundos, você já... Mas por quê? É o que a gente está vivendo hoje. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, Guilherme: se o homem não parar, Deus para o homem. Ou seja, a gente está tão envolvido na rotina diária, claro, temos que trabalhar, família, tal, tudo,
que muitas das vezes esquecemos até de Deus no dia a dia. Então, se o homem parar, Deus para o homem, para falar aqui, meu filho, e eu? E aqueles 5 minutinhos que você tinha antes de dormir, você nem tem mais. Ou seja, temos tempo, né, para as redes sociais, temos tempo para todas as coisas. Tem um louvor do Baruch que no refrão fala assim, ó: eu tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar, só não consigo me assentar à mesa, alimentar do que minha alma almeja. Ou seja, ali nesse louvor fala que a pessoa tem tempo para tudo, para os amigos, né, para a rotina do dia a dia, mas só não tem tempo o quê? Para sentar e ler a palavra de Deus, para dobrar o joelho e orar. Então, meu querido e minha querida, o tempo, eu sempre falo lá no serviço para os meninos que é mais novo, o tempo é implacável. Você fazendo ou não, uma coisa é certa, Gui, o tempo tá correndo. Passando, tá correndo. E o outro fator aqui desse tema maravilhoso, semendo colhendo, o primeiro fator é o tempo, o segundo é o que? A multiplicação. Sempre vamos colher, irmão Guilherme, mais do que plantamos. Vou dar um exemplo. Você pegar um grão de milho, plantar ele, geralmente, dependendo da espécie de milho, uma espiga de milho, ela tem em média de 300 a 500 grãos, dependendo da espécie de milho. Ou seja, eu plantei só um grão de milho. Geralmente um pé de milho produz 4, 5 ou 6 espigas, e cada espiga tem em média de 300 a 500 grãos. Ou seja, sempre vamos colher mais do que plantamos. E a própria palavra de Deus fala lá em Mateus, capítulo... Deixa eu ver aqui, Mateus, capítulo 13, versículo 8, aqui... Jesus fala aqui da parábola do semeador. Em Mateus capítulo 3, versículo 8, olha o que Jesus fala aqui, ó: e outra semente caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, ó lá, um grão. Mateus capítulo 3, versículo 8. Um grão produziu 100, o outro 60 e o outro 30. Ou seja, multiplicou. Sempre vamos colher mais do que plantamos. E isso é fato. Por isso que sempre estamos frisando aqui, irmão Guilherme, temos que saber plantar só sementes do Bornal de Deus. E combinado com isso que o irmão está falando, eu destaco também Efésios 3:20, que fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E o próprio Evangelho de Mateus destaca também o ensinamento de Jesus, que ele nos ensina a orar, mas ele até diz que antes de pedir, antes de orar, verdade, Deus já sabe o que é necessário. Que Deus maravilhoso. Como se o seu irmão está falando, né? Nós criamos estamos numa era somos muito autossuficientes, né? Sim. O ser humano está muito autossuficiente. Toda tecnologia, consegue fazer tudo, desenvolve tudo. É uma capacidade gigantesca mesmo. A criação de Deus, ela é algo que pega-se grandes cientistas aí, a pessoa ela fica realmente irritada porque ela não consegue entender a criação de Deus. Então é algo maravilhoso. Então, mas essa evolução tão grande, as pessoas estão ficando tão autossuficientes e estão deixando de buscar o Senhor realmente, depender dele. É verdade. Depender dele. E deixa de se conectar com o Pai através da oração. Embora, então já que Deus sabe, a gente pode interpretar literalmente assim, né? Sim, sim. Já que Deus já sabe o que eu preciso, por que eu vou orar? Por que eu vou buscar o Senhor? Mas não, é uma vida de intimidade, de busca. E qual que é o propósito que você tem colocado? Qual que é o seu casamento? Você tem buscado pelo seu casamento? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e orou com a sua... Ou pela sua esposa? Meu Deus. Você impôs as mãos, mesmo que ali sem ela ver, dormindo, você impôs as mãos. Foi no quarto da filha, impôs as mãos ali sobre a sua filha. Qual foi a última vez que você fez isso? E tudo isso que o irmão está falando aqui, de multiplicar, porque
Parece uma oração simples, né? É verdade. Mas realmente é simples. Sim, não, sim. Não tem. Nossa, peraí que eu tem vou. uma fórmula pra você orar. Peraí que eu vou ter o coração. Tem que pegar o óleo ungido, Sim, tem que pegar sim. isso aqui, tem que preparar o Tem cenário. Tem que botar o louvor de fundo. Não, é aqui, ó. É fé, sinceridade, temor. Glória a Deus. Você vai colher o quê? Essa criança vai crescer, vai ser um servo do Senhor. Isso não é uma multiplicação de colheita? Com certeza. Você vê seus filhos crescendo, multiplicando, te ajudando a ganhar almas, a sua esposa cumprindo com os deveres que ela tem na Bíblia, assim como nós homens também cumprimos com nossos deveres, que o apóstolo Paulo destacou lá em Efésios. Então essa multiplicação é o que nós falamos aqui em Efésios. Deus tem infinitamente mais, irmãos, infinitamente. Não tem nem infinito, não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Então você. Maravilhoso. A gente limita. Sim. A gente fica Muitas limitando. A gente limita até Deus, né? De modo dizer, né? Como pudesse. Né? O ser humano os negócio difícil que é o ser humano. De você entender. Só Deus, mas graças a Deus, viu? Olha, o que está sendo dito aqui realmente é algo muito importante. E eu louvo a Deus, viu? Até abrindo bem rápido aqui. Amém. Louvo a Deus, viu, por ter uma oportunidade de falar coisas tão verdadeiras aqui. Glória a Deus, que eu vejo que está cada vez se esquecendo. Sim. Dando. O pastor falou até esses dias, a gente conversando. O evangelho, tem pessoas que estão subindo no altar, pregando o evangelho, mas não é o evangelho. Meu Deus, Tá falando que é Deus, mas não tem Deus. Não tem nada de Deus. Então, assim, poxa, graças a Deus que você está tendo essa oportunidade, né, de destacar esses pontos. Glória a Deus. E falamos aqui nos fatores da colheita, que tem um tempo, né? Então, começa a plantar aí na vida do teu cônjuge, na vida dos teus filhos, sem querer nada em troca. E com certeza, com paciência, no tempo, né, de Deus, sim. Paciência. No tempo de Deus, você vai colher. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo escreveu lá, né? Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar as cargas um dos outros? É você, meu querido e minha querida, ajudar o seu cônjuge, ajudar o seu filho, a sua filha, aí no dia a dia, o problema dele, a dificuldade dela. E a Bíblia deixa bem claro, e aí cumprireis a lei de Cristo. Ali em Gálatas capítulo 5 fala do fruto do Espírito Santo, que são o quê? Dividido em 9 partes, né? O fruto está no singular, mas dividido em 9 partes. Eu quero destacar aqui, Guilherme, a benignidade. Eu te digo para você nesse dia, meu querido e minha querida, será que eu estou sendo benigno? Você está sendo benigno? O que é benignidade, irmão Guilherme? É sofrer o dano para o bem do próximo. Forte, né? Por isso que lá, a palavra de Deus é maravilhosa. Por isso que Paulo, lá em Romanos, ele fala que o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É loucura você falar hoje, sofreu dano para o bem do meu esposo, sofreu dano para o bem dos meus filhos, mas isso é o evangelho de Cristo. E o maior exemplo é o próprio Jesus, como eu falei. Ele sofreu o dano de morte de cruz, para que eu e você, Gui, hoje temos vida eterna. Através do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é benignidade. Tem uma passagem muito conhecida que é do profeta Fujão. Conhecido lá, o profeta que foi engolido por um grande peixe. Jonas. Mas teve ali em Jonas capítulo 1, ele mostrou benignidade, sofreu o dano para o bem do próximo. Teve um momento ali, a Bíblia fala que, né, Deus enviou uma grande tempestade, veio um vento, começou ali uma grande tempestade, Guilherme, e aquela tempestade ia derrubar, né, e é o que? Afundar aquele barco. Então, resumindo bem a história aqui, e aí Jonas fala assim para aqueles tripulantes: isso está acontecendo por causa que eu estou fugindo do meu Deus. E o que ele fala? Me atire, me lança para o mar. E aqueles homens, então, tripulantes, pegaram Jonas e jogaram ele no mar. E a Bíblia fala que veio o quê? Uma grande bonança, a tempestade passou. Jonas... E era tão gravoso, né? A atitude de Jonas, que eles até... Senhor, não nos culpe da morte desse homem aqui. Sim. Porque você imaginava, vai jogar no mar para morrer. Ou seja, Jonas, que é conhecido aí como o profeta Fujão, mas ali ele mostrou benignidade.
Por causa, né, do dano que ele sofreu, que ele foi jogado ao mar, e um grande peixe engoliu ele, aqueles homens o que? Sobreviveram. O que eu quero deixar para você, meu querido e minha querida? Vale a pena sofrer o dano aí na sua casa para que seu casamento permaneça. Vale a pena sofrer o dano para que o seu filho seja salvo do vício, das drogas, da prostituição. Verdade. E eu quero dizer nesse dia para você, não desista da tua família, não desista dos seus. Talvez você, essa semana, esse mês, recebeu uma palavra até dentro da sua própria família. Larga dele, larga dela, teu casamento não tem mais jeito, teus filhos não tem mais jeito. Ei, a Bíblia diz, Guilherme, que para Deus nada é impossível. Eu gosto muito da passagem ali em Marcos capítulo 10, o cego Bartimeu. A Bíblia fala que ele começou a clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia fala que a multidão começou a querer, né, falar para ele: ó, pare, você está comandando o mestre. Se Bartimeu tivesse parado de clamar, ele não tinha recebido o milagre dele. É isso que eu quero tentar passar para você hoje. Por mais que estão falando do teu casamento não tem mais jeito, dos seus filhos não tem mais jeito, ei, continua orando, continua clamando, continua plantando, semeando sementes do bornal de Deus, que no tempo de Deus, ele é especialista em restaurar pessoas, restaurar casamentos. Eu, ao longo desses 13 anos, eu e minha esposa trabalhando com esse ministério maravilhoso que é com casais, nós já vimos, o juiz assinou a separação. Aos olhos do homem e da mulher não teve mais jeito. Mas Deus, olha que a partir do momento que não tem mais jeito, eu esgotei minhas forças, aí é que Deus entra. Por quê? Porque Deus não divide o milagre dele com ninguém. E Deus entrou com providência, restaurou aquele casamento, eles casaram de novo e tudo foi feito para a glória de Deus. Então Deus é especialista em transformar água em vinho. Ali em João capítulo 2, o primeiro milagre que Deus fez ali nas bodas de Canaã, transformou água em vinho. Ele poderia iniciar os seus sinais em qualquer lugar, mas aonde que ele iniciou? Casamento. Na família. Por quê? Porque a família foi a primeira instituição que Deus criou. E a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8, Guilherme, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que há 2000 anos atrás transformou água em vinho, ele também pode transformar o seu casamento em bênção em nome de Jesus. O seu cônjuge, seus filhos, tirar do lamaçal, passar ali, ó, né, um banho de graça nele, né, e colocar lá para ser um pregador da palavra. É que Deus fez comigo e com você, Guilherme, né? Então, em nome de Jesus, tudo tem um tempo, mas não desista dos seus. Que bênção, né? E realmente vale a pena você sofrer ali pelo seu cônjuge, vale a pena pelo seu marido, pela sua esposa. E Cristo, que é Cristo, que foi encarnado e sofreu tudo que sofreu, cuspido, meu Deus, desonrado, foi humilhado, açoitado, tudo que você pode imaginar, foi caluniado e, afinal de tudo, morto numa cruz, passando aquela vergonha, porque a cruz era para malfeitores, né? Sim, sim. Aí você imagina, pô, se Cristo passou por isso tudo, quem sou eu, mero pecador, de querer exigir do próximo que eu seja bem tratado, que eu seja bem cuidado. Verdade. Então, é isso que o irmão falou. Primeiro, faça por si. Faça por onde, né? Eu quero amor, eu quero receber. Mas você tá dando amor? O seu coração, você pode até, às vezes, estar até entregando o amor, mas você tá se colocando numa posição muito alta. Não, eu mereço. Isso. Eu tenho. Não, calma aí. O único que merece, que tem que receber é o próprio Senhor. Verdade. Eu sou digno de morte. Glória a Deus, Guilherme. Eu sou digno de morte. A minha vida hoje só está assim de pé porque Cristo me salvou e morreu no meu lugar. Mas no lugar daquela cruz era para ser eu, era para ser você. Mas Ele se colocou no nosso lugar. Que benção, né, Guilherme? E quais são os tipos de sementes? Eu vou destacar só duas aqui. E o tempo corre, né, Guilherme? Né? Uma hora realmente é pouco. Né? Mas eu tenho certeza que aquilo que está sendo falado aqui, meu querido, minha querida, é o que o Espírito Santo de Deus separou para esse dia em nome de Jesus. Tipo de semente. Semeamos por palavras e também por atitudes. Palavras.
que eu tenho dito lá em casa? Palavras que geram vida, geram bênçãos, ou palavras que geram morte ou maldição? Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 21, Guilherme, a palavra de Deus diz assim, ó, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá o que? Do seu fruto. Se nós entendemos o poder que tem a palavra, meu Deus, e como você tem tratado os seus aí na sua casa? Palavras que estão gerando vida ou que estão gerando morte? Que estão gerando bênção ou maldição? O que você tem plantado aí na vida dos seus? Tiago, ele vai ensinar muito bem sobre isso, né? Que a língua, ela é como o leme da embarcação, né? Meu Deus. A língua, ela é como o leme. E a palavra, uma vez proferida, não tem como voltar no tempo, né? Não, peraí, esquece que eu falei, deleta aí, volta a palavra que eu vou falar uma vez dito, já foi. Tá ecoando. Tiago, capítulo 3, do verso 4 ao 6, ele vai ensinar que a língua, ela é como um leme que direciona ali o barco, né? Aquela peça, aquele instrumento que fica embaixo do barco, que direciona o movimento do barco para um lado para o outro. Ou seja, uma peça pequena movimenta uma embarcação gigantesca. Meu Deus. A língua, um órgão tão pequeno, mas movimenta o ser humano de um lado para o outro. Sim. Então, o cuidado com a fala foi uma das primeiras coisas que Deus fez na minha vida quando me encontrou, me resgatou, me regenerou. É a forma de falar, né? O linguajar deixa de ser um linguajar podre, chulo, e passa a ser um linguajar mais nobre. Você para de amaldiçoar. É verdade. Às vezes até sem querer, não tem conhecimento nenhum, nem pro bem nem pro mal, né? Mas você para de amaldiçoar, você passa a proferir palavras de bênção. E nós estávamos até discutindo na igreja sobre a questão de louvores, né? Que coloca o pronome de tratamento você, né? Quando vai ser tratado o Senhor, existe uma discussão sobre isso. Aí você para pra pensar, né? Às vezes você pega um juiz, né? No teu trabalho, o seu chefe, você trata ele senhor, né? Verdade. Trata com tanta... Fala bem, busca até um linguajar mais bonito pra falar com ele. Aí chega em casa, não tem Trata o mesmo, mal os seus. Não tem o mesmo efeito. E... Não, misericórdia, né? Erro, todos nós somos sujeitos. Sim. Estamos sujeitos. Agora, permanecer no erro, você ouvir uma instrução, você perceber que está errado e continuar, aí realmente é a escolha, né? É a escolha. E lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, Salomão escreveu: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vou dar exemplo no dia a dia do casal. Por exemplo, a esposa chegou em casa do trabalho, o esposo também. Aí tem a louça ali para lavar do dia a dia, como o irmão falou ali. Tem rotina, né? Tem coisa que diário. E ó, como que é importante, Guilherme, a questão do tom da voz. Então ali, eu vou dar um exemplo. Tá a louça para lavar, vou dar 2 exemplos aqui de tom de voz, Guilherme. Primeiro exemplo. Amanda, minha esposa chama Amanda. Amanda, você não lavou a louça ainda? Ó, dá seu jeito aí. Pronto. A própria palavra de Deus está falando aqui, né? Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É claro que já vai começar a discussão. Ah, então só eu faço as coisas, mas eu faço isso, faço aquilo. Pronto, aí o inimigo já deita e rola. Um segundo exemplo do tom de voz. Amanda, por gentileza, quando der um tempo, você pode lavar a louça hoje? Ou seja, é a mesma coisa, mas com tons de voz diferentes. A resposta branda, desvio por gentileza, quando puder, você lava para a louça hoje? Mas a palavra dura, você não lavou a louça ainda? Vai lavar quando? Só eu que faço as coisas, pronto. Então, estamos falando aqui semear e colher. E muitos casamentos têm tá havendo separação, ô Guilherme, por falta, claro, de vários conhecimentos, principalmente essa questão da palavra. Muitas das vezes é gerado dentro de casa palavra de morte, de maldição. Vou dar um exemplo. Tá ali a mãe ali, o pai, vai pra lá, moleque, você não vai dar em nada, você é um preguiçoso, você é isso, ó. Você tá lançando o quê? Você está plantando palavra que vai gerar morte ou bênção.
Você está falando que seu filho não vai ser nada, que seu filho é uma peste, que é isso, aquilo. Você está dando para entender como é profunda essa questão do que nós estamos plantando, né, Guilherme, na vida do nosso cônjuge através das palavras? Isso é forte, né? Quantas pessoas hoje adultos, já com família criada, às vezes encontra com a gente e vai conversar e tem problemas que são reflexo da infância. Sim, sim. Casos recentes agora, a gente vê pessoas que estão tendo problemas hoje, muitas vezes dentro do seu casamento, problemas no seu relacionamento interpessoal, por conta de traumas lá do passado, de pessoas que proferiram palavras. Então, às vezes, você tá pensando assim, isso aí, acho que isso é bobeira. Não é bobeira, não. Não. Já vi, não é um caso nem 2 nem 3, não. De pessoas que hoje passam por situações, precisam de buscar um acompanhamento, seja profissional, espiritual, sim, específico, por conta do passado, ter ouvido muitas coisas que hoje estão refletindo. É a colheita. É a colheita, é o tempo, né? É a colheita. Que é um dos fatores. E então, como o Guilherme falou aqui, tá falando da questão da oração, você que é pai, você que é mãe, Deus, você não sabe a autoridade espiritual que você tem, pai e mãe, sobre os seus filhos. O Guilherme tá falando aqui, quando né, o filho tá dormindo ali, a esposa tá dormindo, você pai, você mãe, vai lá, né? Coloca a mão nele, nela, começa a liberar palavras que vai gerar vida, bênção. Deus, proteja meu filho, né, de amizades erradas, prepara o trabalho, prepara a faculdade, prepara a esposo, né, declara isso na vida dos teus filhos. Teu cônjuge também está dormindo ali, acordou às vezes de madrugada ali, põe a mão na vida do cônjuge ali, começa, né, meu cônjuge é bênção, né, abençoa nessa área, dê saúde, e vai liberando palavras que vai gerar vida. E no tempo de Deus, né, você vai colher. E é um dos tipos de sementes que temos para plantar na vida do nosso cônjuge, que é o quê? Por palavras. E vamos falar aqui agora de atitudes, que também são sementes que faz toda a diferença na vida do casal. E existem sementes, né, de atitudes que constroem o casamento. A primeira aqui que a gente colocou aqui, ó, dá exemplo para semear na vida do teu cônjuge, ajudar nas tarefas de casa. Infelizmente, Guilherme, tem muitos homens, claro, por causa da criação, meu avô foi assim, meu pai foi assim, a gente sempre diz lá nas palestras, né, que tem homem que é que nem gato, né, sai de casa, quando volta não quer fazer nada. Acho que é só a mulher que tem que fazer tudo. Então temos que o quê? Tá ajudando no dia a dia, porque sabemos hoje, Guilherme, que tanto homem como a mulher trabalha, então chega dentro de casa, tem o quê? Ser dividido o fardo ali. Isso é verdade. E isso que o irmão falou, né? Meu avô foi assim, meu pai foi assim. Tudo bem, é uma lógica de você repetir algumas coisas que você aprendeu. É até óbvio, certo? Mas, por exemplo, os irmãos aqui, não tenho, o irmão conhece aqui um pouco da minha história, né? Mas eu tive uma parte da minha vida de repetir o que eu aprendi. Só que o que eu aprendi muitas vezes, né, não foi coisa boa. Atitudes que eu vi, exemplos que dentro de casa que não eram bons e começaram a brotar também da minha vida conjugal. Só que eu tive que optar, sim, escolher, buscar o Senhor para que isso não acontecesse. Opa, peraí, eu não quero ser dessa forma, eu quero ser diferente. Amém, glória a Deus. Então, mas eu tive que buscar. Sim. E não é com a minha própria força. Parte do meu entendimento, da minha... Poxa, eu quero mudar e buscar o Senhor. Porque ajudar em casa, irmãos, eu acho que é o mínimo, né? Às vezes você vai, eu sujei um algo, eu vou permitir que outra... Às vezes eu tô no caso de um amigo, eu falo, não, pode achar que a minha louça eu lavo. Aí na sua casa mesmo você não faz isso, né? Eu falei, na sua casa tem que ser o exemplo, tem que partir de lá, né? As palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Inclusive, esses dias a minha filha, né, falando sobre palavras, né? A gente pega no pé, né? Nós, por favor, dá licença, obrigado, né? A gente sabe sempre ali, pegando no pé. E esses dias eu falei com ela alguma coisa e ela, papai, você não falou por favor. Ela me corrigiu. Minha filha tem 3 anos. Glória a Deus. Você vê. Eu falei, opa, isso é verdade, filho. Você me desculpa.
Desculpa, pai. Amém. Por favor, você consegue pegar pra mim? Glória a Então, assim, você ensina e já vou colhendo os Sim, frutos. sim, já tá colhendo. E já fui até já divertido, né? Sim, Você não sim. falou, por favor, hein? E a criança é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo do pai e da mãe, seja ruim ou seja bom. Porque ela não sabe. Então, por isso que temos que ter esse discernimento de só plantar as sementes do burnout de Deus. E não depender de ordens, né? Sim, sim. O senhor falou, né? Da louça. Às vezes você tá vendo a necessidade ali na Amém. casa. Você vai esperar a esposa falar? Às vezes ela a mulher é mais assim, né? Sim, sim. Não, ele vai perceber sem eu precisar falar. Então você tem que se antecipar. Glória a Deus. Já faça antes. Sim, sim. Guilherme, o tempo voa. Para finalizar aqui, então, o Guilherme já vai estar orando pela sua casa e sua família. Infelizmente não vai dar para falar tudo aqui, mas tipo de sementes para atitudes que constrói o casamento, ajudar nas tarefas de casa, tempo de qualidade com a sua família, escutar com atenção e orar pelo seu cônjuge e pelos seus filhos. Atitudes que destroem o casamento, Guilherme: falta de perdão, falta de apoio, críticas constantes e falta de diálogo. Então, em nome de Jesus, que você possa, né, através de tudo que foi falado aqui, meu querido, minha querida, a partir de hoje, através do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, rever o que você tem plantado, que eu tenho plantado, que todos nós, né, todos os dias temos que estar atentos, Guilherme, para poder só plantar na vida dos nossos sementes do burnout de Deus e na vida de qualquer um, em nome de Jesus. Amém, Guilherme? Amém. Vamos estar orando pelas famílias. O Guilherme vai estar orando. Você que pode, coloca a mão no teu coração, fecha seus olhos. O Guilherme vai estar orando pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Sim, Deus. Pedimos a Ti, Pai, nesse momento. Obrigado, Deus. Pela Tua força, Pai. Aleluia. Pedimos pela Tua misericórdia. Sim, Pai. Que o Senhor possa alcançar as nossas vidas. Amém, Jesus. Com o Teu Espírito Santo, com o Teu poder. Sim, Deus. Revigorante. Pai, nesse momento eu quero pedir por todos os casais, Pai, amém, Jesus. Os casamentos, por todos, Pai, aqueles que estão vivendo tempos amém, fáceis, estão em tempos de boa colheita, sim, que estão vivendo em alegria, em paz, que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa continuar dando força. Sim, Deus. Mas eu quero também pedir para aqueles casais que estão passando, Pai, muitas vezes pelo lago difícil, Deus. Pai, pelas profundezas ali, Pai, da lama. Amém. Às vezes aquele caminhar difícil, de pecado. Oh Deus, que o Senhor possa alcançar esses casais. Em nome de Jesus. Muitas vezes tem homens agora de joelhos orando pela esposa, orando, Pai, por restituição de casamento. Sim, esposas joelhadas orando pelo marido, pela restituição do lar. Oh Deus, acalma esses corações. Sim, Deus. Alcance eles. Providência, Pai. Pai, a dificuldade do perdão. Sim, Deus. Só possa alcançar essas pessoas que têm dificuldade com o perdão. Amém, É essencial, Pai, perdoar. Sim, Deus. Pai, é o mandamento que o Senhor nos dá. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então eu tenho que perdoar. Então ajude esses casais que estão com problema com o perdão. Sim, Deus. Casais que estão com problemas financeiros, que só possa cuidar, que isso não seja um empecilho, que isso não seja uma barreira para te adorar. Sim, Deus. Que nenhuma barreira deste mundo, Pai, seja suficiente para diminuir a nossa fé, diminuir a fé dessas pessoas, que eles possam te buscar independente de qualquer coisa. Amém, Jesus. Que esse programa, Pai, tudo que foi dito aqui, que a honra e glória do Seu nome seja sempre exaltada, possa alcançar até os confins da terra. Amém. Nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Guilherme, mais uma vez quero agradecer a sua presença. Ô, meu irmão. Que Deus continue abençoando tudo que o irmão colocar as mãos, abençoa o teu lar, tua família, o teu trabalho, o teu ministério, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, eu que agradeço que esse trabalho de 2 anos aqui, né, mas já 13 anos de carreira, né, possa aí prolongar por muitos outros anos e ajudar. Parabéns pelo trabalho e continue Deus abençoando. Glória a Deus. Meu querido, minha querida, então até semana que vem, se assim Deus permitir. Fique com essa palavra e você que sentir no coração, compartilhe, né, o link desse programa para famílias, casais que estão precisando aí. Seja um instrumento na mão de Deus, em nome de Jesus. Até semana que vem. Graças a Deus. Fica com Deus. Baixe, instale e se cadastre no aplicativo Luz e Vida Pirassununga. Entre na plataforma do Play Store e Apple. Digite Luz e Vida Pirassununga.
Baixe e instale esse cadastro e você estará concorrendo a um lindo prêmio. Se informe em nossas programações pelo WhatsApp 019 99867 5160. Rádio e TV Boas Novas Pirassununga, presenteando você e sua família. Participe e seja muito abençoado. A Igreja Luz e Vida em Cristo informa os horários de cultos. Ensino Bíblico, quarta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Palavra, sexta-feira, às 7:30 da noite. Culto da Família de Deus, domingo, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Na Rua Siqueira Campos, 4275, Jardim Pavesse, ao lado do posto Petrobras Aeroclube. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel. Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna